Minasan konnichiwa, Heitor desu! Yoroshu! Sejam bem-vindos ao módulo 3. Nesta videoaula a gente vai trabalhar um assunto bem simples. Apesar dessa aula ser bem rápida, eu vou falar sobre a nossa lista de vidros que a gente importou e tem disponível aí na biblioteca de materiais. O mais importante é que, apesar dessa aula ser relativamente curta, você dê pause essa aula para você poder anotar aí no cantinho, tipo o vidro 1, o que ele faz, J3, o que ele é, J4, G1, tudo isso é importante você ter em nota em algum lugar, seja no bloco de notas no computador, na sulfite aí do lado do seu computador, porque alguns tipos de vidro podem nos atrapalhar em alguns momentos. Nesta aula eu abordo sobre isso. E claro, ainda que te reste alguma dúvida sobre esta aula ou outras, é só acessar este link que te levará ao grupo no Facebook para tirar todas as suas dúvidas. Como de costume, eu vou dizer para vocês darem uma pesquisada lá no grupo para ver se alguém já não teve a mesma dúvida que você, e assim você já tem sua resposta muito mais rápido. Então, bora para a aula? Então vamos começar logo aqui com a nossa cena. E para trabalhar com vidro, neste caso em específico, a gente já precisa já colocar o globo e também ativar o sol, que esta cena que a gente está trabalhando desde o início, o sol não está ativado. Então vou colocar aqui esse primeiro globo, que é o que eu mais gosto. A gente vai descer a barra de materiais até aqui no campo de luzes e nós só vamos aqui, ó, no sol, botãozinho direito, Edit Light. Para ativar o sol, a gente precisa colocar aqui, ó, Enable, ou ativado, seja como for. Claro, como sempre, assim como nos materiais a gente qualifica e tem que apertar OK, aqui também. As outras luzes, vamos deixar ativado e depois a gente faz um teste aí com as luzes apagadas para ver o que a gente consegue aí de efeito. Bem, naturalmente, eu ia renderizar já para... Aliás, vou renderizar só para vocês darem uma olhadinha. Uma configuração baixa. Vou colocar os 4 motores. OK. Lembrando que para eu ver essa cena aqui, né, geralmente quando a gente abre quando a gente abre a cena no Kirk, ele vem assim com as linhas V do teclado e a gente vê ele todo cheio de massa, né? Só que algo muito interessante sobre o vidro, e eu já vou mostrar para vocês, mas antes vamos ver como ficou aqui. Ué, Heitor, mas por que aqui está embaçado, mas aqui já aparece o vidro? Então, como este material no SketchUp a gente colocou aquele padrão de vidro, ele já vem configurado com essa transparência. Ainda que a gente não consiga notar uma grande diferença entre os vidros aqui, ele existe quando a gente vai renderizar oficialmente. Então, o que eu recomendo? A gente sempre padronizar o tipo de vidro que a gente aplicou numa mesma janela. Só que, se vocês estão recordados, aqui no último módulo eu expliquei que eu coloquei 2 tipos de materiais de vidro distintos, né? E eu alertei por uma coisa, vou até sair aqui da cena, vou para a área externa para falar sobre isso. Aqui com o botão direito do mouse eu tenho acesso a esse movimento de pan, mas vejam que eu poderia ter me direcionado desse jeito, né? Mais rápido. Notem que... Nossa, eu selecionei errado. Mas notem que quando a gente seleciona um vidro, mais do que um aparece aqui como selecionado. Isso porque a gente aplicou o mesmo tipo de vidro para todas essas janelas. A gente precisa sempre pensar em otimizar o nosso tempo. Por exemplo, eu deixei desse jeito para a gente poder trabalhar com esse exemplo, no sentido de que, se eu for renderizar apenas a sala,
não compensa eu colocar esse mesmo tipo de vidro em todas as outras janelas da casa, caso já tenha janela. Por que isso? Porque quando a gente vai configurar uma janela de uma cena, é quase que certo que você vai querer que entre a luz do sol aqui nesta cena. E digamos que, deixa eu voltar lá para a cena, o sol tá bonitão entrando aqui, mas se a gente permitir que o sol entre aqui no quarto, né, nessa região aqui, onde eu não vou renderizar, o tempo de render vai ser muito maior e desnecessário. Porque se eu estou renderizando a sala, eu não quero mostrar o quarto. Mas se eu deixar um tipo de vidro aqui que entra a luz natural, a luz do sol, isso vai tomar um tempo de renderização desnecessário. A gente sempre precisa pensar na renderização, na cena, como uma cenografia. Então a gente vai fazer de tudo para que aquela região fique realista, não necessariamente o resto do apartamento. Então é muito importante a gente pensar nisso. Aqui eu coloquei então esse tipo de vidro só aqui para a gente poder ter o exemplo. Aliás, aqui e na cozinha, né? Mas de qualquer forma, tem menos e aqui tem outros materiais, mas só para a gente poder ter o exemplo. Então vamos colocar o material padrão que eu sempre recomendo a utilização dele, porque ele já vem configurado no que há de melhor dentro do Kirk. Então, só para a gente poder ter uma noção aqui, eu cliquei aqui, ó, e na seleção aqui na livraria. A gente tem a biblioteca de materiais aqui. Vou para vidros básicos e a gente tem esse montão de vidros. Vou renderizar só essa cena aqui e daqui a pouco eu vou falar aqui uma descrição razoável de cada tipo de vidro, mas só para você ter destacar aí nas suas anotações, G1 e J4 são os vidros que a gente mais trabalha em uma cena aqui dentro do Kirk. No caso, primeiro eu vou colocar o G1, então peço para que vocês vejam o comportamento desse vidro, ele só está mais escuro, a gente não vê reflexo nele, e vamos ver como é que se comporta essa mesma cena com esse tipo de vidro. Ainda em configuração baixa. Nós já observamos um pouco do reflexo do material, dos objetos que estão aqui dentro da sala. Só que, é claro, tem uma limitação porque a luz lá fora é mais forte do que a luz aqui de dentro, apesar dela ser direta. Então, isso influencia na reflexão do vidro. Mas algo muito interessante desse vidro J1 e G1, perdão, e você já pode tomar nota nisso, é que ele é indicado para móveis. Digamos que você tenha uma mesinha aí de vidro e você queira que ela fique um vidro apareça na renderização. Esse G1 ele destaca a espessura do objeto que você aplicou esse vidro G1. Só que o que é esquisito dele é que ele faz sombra. É como se fosse um pedaço de madeira. O sol não passa nele. Então, por exemplo, para essa cena cujo sol não chega aqui dentro, você vê que ele para aqui na varanda, até por causa da proteção aqui em cima, o que eu mais indicaria seria esse vidro, porque ele não vai se preocupar em deixar muito esses fótons, né, essas luzinhas aqui do sol entrar. Já que não vai fazer uma grande diferença aqui dentro, então é melhor você bloquear com esse G1. Ah, Heitor, mas eu quero realismo, eu quero que o sol possa entrar aqui na minha sala, eu quero que o vidro transpasse a luz solar. Então a gente vai ter que mexer aqui em algumas configurações do próprio Kirk para a gente poder ver esse sol, ver esse vidro funcionando. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar 2 cliques aqui no, opa, perdão, vamos selecionar aqui, só para a gente poder controlar melhor. Eu dei 2 cliques no sol e vejam que ele aparece aqui bonitinho, né? Deixa eu só voltar para a cena para eu poder ter uma referência aqui. Então, dei 2 cliques aqui no sol. Eu sei que o sol está para cá, conforme indica, né? E a gente consegue ver o solzinho aqui, mas vamos pensar aqui.
Se o sol está aqui e está fazendo uma sombra aqui curta, eu vou colocar o sol mais para cá. Até colocar um pouquinho mais para cá, para a gente poder ver a luz do sol entrar, né? Então vamos só dar um render aqui com esse tipo de vidro mesmo. Vou apertar V do teclado. Eu estou mudando de cenas e, portanto, estou teclando a letra C do teclado. Vamos renderizar ainda em baixa qualidade, do jeito que está aqui. Dei OK, vamos ver o que vai acontecer. Já posso ver pela sombra que se eu colocar um vidro que permita... A sombra não, perdão. Já vejo aqui que o sol está aqui na varanda, ele está entrando na sala. Então, se eu trabalhar com um vidro que permita a entrada de luz, ele vai entrar na nossa cena. Show de bola. Vamos deixar desse jeito e vamos trocar o vidro. V do teclado. Selecionei o vidro aqui. Eu vou colocar agora o J4. Esse ele é mais indicado para janelas, porque o comportamento dele é mais próximo do vidro que a gente conhece, que a gente usa na janela, que deixa a luz do sol entrar. Então, cliquei só para fazer uma renderização rápida com o J4 e vamos ver o que acontece aqui na cena. Já é esperado que essa cena demore um pouquinho mais para ser renderizada, que, como eu falei, quando entra a luz do sol, o tempo demora mesmo. E vejam aqui, ó, que eu já tenho sombra daqui das plantinhas ali. Eu vou renderizar ali de fora, só para entender aqui o comportamento do sol. Só para ver onde está a sombra. Current View é a cena que eu estou vendo aqui. Portanto, se eu mexer com um row enquanto está renderizando, vai zoar geral. Então, tem que deixar quietinho mesmo. A proteção aqui da varanda foi muito bem pensada, então ela já faz uma sombra bem legal. Mas eu quero provocar aqui o comportamento do sol. Quero deixar ele aqui numa situação em que ele entre melhor na sala. Então, vamos ver novamente aqui. Vou acelerar para a gente não perder muito tempo com isso. Já está entrando melhor aqui na sala, então vou voltar lá para a cena. Localizei ali o sol numa posição que eu gostei. Então vamos ver aqui e eu vou retomar o que eu falei. Se a minha cena é noturna, não tem muita luz lá fora, eu não quero que isso influencie aqui dentro, eu vou usar um vidro que não permita a entrada de luz solar. Mas se a cena é de dia e principalmente, eu quero que o sol influencie na cena, como está aqui, ó, então eu vou aplicar o J4 porque ele é o vidro show de bola para isso. Vou aqui só mostrar algumas coisinhas interessantes. A gente tem que pensar nessa cena como um cenário. Às vezes a gente precisa ir para o lado mais artificial, às vezes precisa ser mais natural. No caso do vidro, a gente tem que otimizar o trabalho. Vou aqui só para zoar geral, vou colocar um vidro aqui, o G1, só para vocês verem. E era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Este é campeão de desespero, esse é o campeão de gente que fica louca, porque de repente, quando você aplica o vidro num objeto, a pessoa fica, ai, não acredito, eu perdi o resto da cena, cadê o resto da cadeira? Gente, quando a gente coloca o vidro em algum objeto, a refração dele muda e tudo que está atrás, o objeto seguinte, ele some. Então, por exemplo, eu já vi um caso de que tinha uma escada, e aí o corrimão, ele era todo feito de vidro, todo bonito, assim, era uma peça de um vidro de 1,5 m de altura, e aí seguia, 1,5 m é ótimo, né? 1,10 m de altura, e seguia por toda a escada.
Só que o que que aconteceu? Como a peça do vidro estava acompanhando toda a escada, essa arquiteta, e ela já era formada, a arquiteta entrou em desespero porque ela achou que ela sumiu a escada dela. E não é isso. Bastava só ela renderizar. Só isso. Como eu vou fazer aqui? Que ela ia observar que o vidro estava aqui. Se você apertar V do teclado, a gente vê as linhas demonstrando que os objetos estão atrás. Então, muita atenção, não entre em desespero. Não é porque a peça, a gente aplicou vidro e a peça, entre aspas, sumiu, que está atrás, que de fato ela não está na cena. Se a gente renderizar aqui, a gente vai ver que está tudo aqui. Nossa, Heitor, mas o que que aconteceu? Não dá para entender, esse reflexo tá zoado. Isso porque essa mesa, ela tem forma em gota, né? Tem aquele formato de lente de olho, né? E quando a gente coloca o vidro, ele não vai exatamente refletir o que está em cima, mas como ele tem esse movimento côncavo aqui, fica distorcido. Mas só para vocês terem essa noçãozinha, eu vou colocar aqui o J4 para vocês terem uma ideia. E o J4, ó, V do teclado, mesma coisa, não tem nada lá atrás. Selecionei aqui, vamos renderizar só para dar uma olhadinha. Vejam que interessante, já tem um outro comportamento do reflexo. Por isso que eu, apesar do G1 ser para móveis e eles ter um reflexo bastante linear, eu gosto de usar ele muito em janela quando não tem a luz do sol, que eu tanto falei desde o começo da aula. E, então, para finalizar, eu vou aqui, deixa eu pegar aqui. Vou só arrastei ali a tela, só para vocês olharem melhor esta cena. Aqui, viu? Trazer para cá. Porque eu quero que vocês observem e muito bem cada tipo de vidro, porque agora eu vou ditar o significado de cada um deles. F1, F2, F3, F4. Anotem aí no papel de vocês, que é bastante interessante, principalmente no começo, que a gente não tem o costume de usar os vidros, vocês vão acabar consultando muito esse manualzinho aí com os significados. Então, bora lá. F1 parece água, ele tem uma textura bastante densa e não passa luz. F2, ele também tem essa textura, ele é mais forte ainda, mais intenso e não passa luz. F3, ele é mais forte ainda e não passa luz. F4, ainda mais forte, texturizado e não passa luz. No F5, ele já parece plástico e também não passa luz. Portanto, nenhum F1, F2, F3 passa luz, mas eles vão aí se intensificando na textura. G1, ele é o mais indicado para os móveis, principalmente quando o vidro, a borda dele fica exposta, porque ele consegue dar um acabamento na peça. A borda fica linda e também não passa luz. G2, ele é um pouco reflexivo, mas também não passa luz. G3, ainda mais reflexivo. G4, mais ainda, mas também sem passar luz. E G5, ainda mais reflexivo, sem passar luz. Portanto, nenhum dos Fs e nenhum dos Gs passam luz, mas você tem que ter em nota aí que G1 é o mais indicado para os móveis. H1, o material perde a borda de acabamento, que eu falei do G1, e também não passa luz. Então, H1 aí já é mais suspeito. H2, a luz segue a curta distância. Tá ficando interessante isso. H2, H3, H4 e H5, a luz vai um pouquinho só de distância, é uma curta distância que alcança, mas eu ainda prefiro dizer que não passa muita luz. O I1 começa uma granulação, também não passa luz. I2, ainda mais granulado. I3, só que agora é vermelho. I4, parece mudar a espessura do vidro. I5, verde profundo. Nunca usei esse. J1, leve granulado, sombra granulada, mas eu prefiro dizer que ainda não passa luz. Então, nenhum dos Is passa luz. J1
tem a leve granulação dele. J2, ele é mais reflexivo e ainda granulado. J3, ele é escuro e granulado. Esse J1, J2, J3, eu prefiro ainda afirmar que ele não passa luz, não tem um comportamento significativo da luz no ambiente, mas tem aí suas características de textura. J4 já faz um risco gigante que você vai usar para janela. E o J5 parece ainda mais água, ele tem uma textura bastante orgânica e ele tem um acabamento arredondado. Você usaria esse tipo de vidro principalmente em peças de Art Nouveau, daquele estilo artístico bastante naturalista. Fora isso, não conheço muitos casos que a gente vai utilizar esse tipo de vidro mais texturizado. E é isso, pessoal. Agora só falta aquele meu recadinho antes de finalizar essa aula. Pois se você gostou desta videoaula, curta este vídeo aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e siga a página da Roberta Vendramini para ficar por dentro de todos os outros vídeos. Mata, né? Bye, bye!